a respeito da classificação. Francisco está aí para responder, a gente pode elucidar, porque é um ponto bem importante, tá? Para a gente poder dar continuidade nos estudos, né? Aquela classificação chocou muito vocês em relação à expectativa? Algum ponto que vocês gostariam de colocar? A maioria da gente ali naquelas classes lá, qual que é a classe que a gente mais se adequa lá? Só para a gente passar por esse, para a gente fazer um fechamentinho aqui, para a gente começar a falar da... Então, nós temos o da terceira ordem, né? A gente já percebeu que a gente é espírito de terceira ordem, né? A gente não é nem de segunda, nem de muito menos de primeira, né? Então, dentro da terceira ordem, aí tem aquelas classes maravilhosas, né? Impuros, levianos, pseudo-sábios, pseudo-sábios, neutros e os e batedores. batedores, né, de efeito físico. O que vocês acham assim? Eu sempre penso assim, a gente tem um pouquinho de cada, né? Então, no momento a gente é leviano, no outro momento a gente é pseudo-sábio, na hora que a gente, né, principalmente na internet propicia muito isso, né? Se emitir comentários e opiniões sobre tudo, então a gente tem uma pseudo-sabedoria ali, né? Depois eu tenho o perturbadores, é quando a gente entra para agitar o negócio, né? Então, a gente está precisando que alguém acalme os ânimos, a gente vem e joga gasolina no fogo, né? Dá aquela explosão. Então, tem horas que a gente age como isso, né? Então, tem alguns momentos da nossa vida que a gente se identifica com essas classes, né? Um pouquinho mais, um pouquinho menos, né? Mas, na minha opinião, eu estou falando por mim, tá, gente? Agora, eu falando por mim. Eu acho assim, espírito neutro é o que a gente mais se acomoda, porque é assim, eu estou na minha e não me importo com o resto, né? Então, a grande parte da humanidade, geralmente, me coloco aqui, né? Então, você não faz nem o bem nem o mal, né? Ah, não prejudico ninguém, né? A gente sempre tem esse pensamento, ah, eu não desejo mal para ninguém, mas também não faz o bem. E a doutrina, nesse ponto, ela é muito dura com a gente, que ela explica que não basta não fazer o mal, mas a gente tem que fazer o bem, né? Principalmente quando a gente já tem um nível de esclarecimento que passou 2 semanas estudando a doutrina espírita, já tá comprometido com isso, né? Então, esse de ser neutro no mundo de provas e expiações, como é o nosso, é uma coisa bem complicada. É claro que se a gente estivesse fazendo mal, né, não seria bom para nós, né? Mas eu estando fazendo bem, eu já estou num caminho, né, de transformação. Mas é só um comentário, né? É importante a gente saber, porque quando a gente se acha melhor que os outros, a gente não é melhor que os outros, né? E muito do nosso orgulho e do nosso egoísmo é pautado nisso. Então, isso é um negócio que a gente tem que trabalhar aí por existências até a gente poder assimilar, né? Que a gente não é melhor, que a gente é filho do mesmo pai, que nós temos um compromisso com o nosso irmão, independente se ele tem consanguinidade ou não, né? Mas vamos para frente, gente. Isso aqui é um negócio para refletir bastante. E quanto mais a gente tem consciência da nossa inferioridade, menos a gente se desilude conosco mesmo e com as pessoas. E a gente se torna uma pessoa mais acessível. E a gente consegue respeitar mais o erro, o proceder das outras pessoas em relação a nós. Então a gente ganha mais tolerância, a gente ganha mais paciência, a gente não espera tanto, não tem tanta expectativa irreal, né? Utópica, pé no chão, né? E sabendo o caminho que tem que percorrer. O bom disso tudo é assim, eu tenho que percorrer esse caminho. Aí eu paro de viver na ilusão, né? Que o problema nosso é essa ilusão que a gente vive e, e quando acorda às vezes, né, já está na hora de deixar essa vida, porque a gente deixou para acordar lá com 60,
70, né? Quanto mais cedo a gente acordar, melhor a gente aproveita, né? Então é isso. Então hoje nós vamos falar de um assunto hiper interessante. Alguém quer fazer alguma colocação, algum posicionamento? Podem abrir os microfones, né? Se alguém estiver falando bastante aí, tá todo mundo com o microfone fechado, né? Então, como eu vejo só alguns vocês estão teimando e se esconder aí, mas tudo bem, daqui uns dias eu vou fazer assim, abram as câmeras agora, quem tiver desarrumado vai ser apertar, hein? Mas vamos lá. Mas fiquem à vontade para conversar, porque isso aqui é um diálogo. Então agora, gente, vocês estão acompanhando lá pelos roteiros, abaixaram os tomos lá, né? É um assunto hiper interessante. Isso aqui é o nosso dia a dia, né? Que tem muito misticismo em cima desse assunto que nós vamos conversar hoje, né? Tem muito assim, nossa, será que eu sou influenciado por espírito? Alguém fez alguma coisa contra mim, né? Tem um pensamento ruim, como é que eu vou me proteger? Como é que é essa relação com o plano espiritual? É isso que a doutrina espírita vem tirar o véu, né? Vem desvendar essa relação, esse intercâmbio. Então, essa é a riqueza, né? Que nenhuma outra filosofia, ciência, veio nos desvendar, né? Então, o que nós vamos ver hoje é lá no capítulo 9 do Livro dos Espíritos, da intervenção dos espíritos no mundo corporal, né? Lá está no tomo, o tomo se referencia ao Evangelho, né? Se referencia às obras póstumas, e a gente vai se concentrar um pouquinho hoje no Livro dos Espíritos mesmo. Então, quem tiver com ele à mão aí, pode ir na capítulo 9, questão 456, né? O tomo pede para a gente passar algumas questões, mas nós vamos dar uma passada geral nesse capítulo mesmo, tá? Então, nós vamos pegar desde o comecinho dele. Então, a pergunta, o subtítulo, né, desse item que nós vamos começar agora é faculdade que tem os espíritos de penetrar os nossos pensamentos. Ui, já assustei, né? E a gente acha que o que a gente pensa só a gente sabe, né? Então, e Deus, né? Deus é um camarada, ele não fica contando nada para ninguém, ele não dá com a língua nos dentes, então, ótimo, né? Nele a gente pode confiar. Mas e os espíritos? Aí já não dá para confiar tanto, né? Então, vamos lá. A pergunta 456 é assustadora, né? Veem os espíritos tudo o que fazemos? Então, presta sempre atenção nas letrinhas que Kardec põe nas perguntas. Veem os espíritos tudo que fazemos? Ele poderia pôr assim, veem os espíritos o que fazemos? Não, tudo. Aí a resposta dos espíritos, assertiva. Podem ver, pois que consequentemente vos rodeiam. Cada um, porém, só vê aquilo a que dá atenção. Não se ocupam o que lhes é indiferente. Então ele só vai ver o que chama a atenção dele. Tem alguma diferença para nós, como espírito encarnado? Não, né? Eu me basei pela minha esposa. Às vezes a gente está correndo na rua, eu passo, nossa, essa casa aqui está diferente, né? Aí ela vira e fala para mim, tá, faz 1 ano que ela está assim, né? Então, aí eu já fico quieto na minha, né? Porque eu sei que eu não presto atenção, né? Quando eu falo, eu já sei que ela vai me falar o quanto tempo aquilo já está daquele jeito e eu não prestei atenção, né? É outro tipo de percepção, né? Mas é assim, né? Os espíritos só vão ver aquilo que os interessa, né? Porque se ele está na sua companhia, é porque algum motivo tem. Então aí a gente já começa a entender. Não, as suas companhias, elas é o processo de afinidade, o processo de sintonia, né? Então eu só vou ter as companhias com as quais elas se sintonizam comigo de algum tipo de forma, né? Aí são diversos tipos de sintonia, né? Então daí nós vamos começar a inferir o quanto o nosso pensamento pode nos propiciar algumas alegrias ou tristezas, né? Então os espíritos só vão ver aquilo que os tem atenção. Beleza. É importante depois, à medida que vocês forem adentrando nos estudos, né? Vocês começarem a ler a obra de André Luiz, que é bem legal, Nosso Lar, Os Mensageiros,
né? Os missionários da luz, eles contam muito dessas relações, então eles contam os causos lá, das passagens, né? Nos momentos familiares, no momento de uma briga, no momento de um culto do evangelho, no momento de um nascimento, até no momento da concepção no relacionamento sexual. Aí eles te dão uma visão toda do que acontece no dia a dia e quais são as companhias espirituais que estão afetos a isso, durante a rua, né? Numa discussão de rua. Então é bacana, porque eles vão ilustrando, né? O que nós estamos aprendendo aqui é a teoria básica dos relacionamentos, né? E essas outras obras, elas vão nos trazendo exemplos do dia a dia. A gente pode inferir, é claro, né? À medida que a gente entende aqui, mas é nada como a riqueza, né? De um exemplo, de um caso contado, né? Isso vai complementando o nosso estudo. E é bem bacana a gente entender isso, né? Qual que é esse que você falou, Paulo? Os Mensageiros da Luz? O André Luiz são 16 livros, tá? Depois eu posso compartilhar lá. Tá. Eu falei os 3 primeiros, tá? Nosso Lar, Os Mensageiros e os Missionários da Luz. Depois vem Obreiros da Vida Eterna. Depois eu colo lá, eu até tive que tirar uma cópia do outro livro aqui para eu não perder a ordem que eu estou lendo novamente depois de alguns séculos aí, para não perder a ordem de leitura, que ele tem uma sequência até para você ler, né? Tá. Aí depois eu compartilho isso com vocês lá, que é uma leitura bem bacana, né? Obrigada. Então, assim, então eles só vão fazer a companhia e ver aquilo que interessa. Ok, beleza. 4, 5, 7. Podem os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? Então, aí o Kardec partiu só de uma pergunta se eles veem, a partir do momento que eles estão vendo, se eles podem conhecer os nossos mais secretos pensamentos. Eles não estão só vendo exteriormente, eles estão olhando dentro da nossa cabeça. A resposta dos espíritos. Muitas vezes chegam a conhecer o que desejarias ocultar de vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos se lhes podem dissimular. Então, gente, as nossas companhias espirituais, a gente não tem como esconder isso delas, né? A gente fez uma emanação de pensamento, o pensamento é classificado como matéria, eles vão notar esse pensamento e vão escutar aquilo que a gente está pensando, tá? É claro que se for um espírito que ele veio focado só em alguma coisa perto de você, ele pode estar tão focado naquilo que ele não está percebendo algum outro tipo de pensamento que você está tendo, porque ele está interessado em algumas coisas junto com você, né? Mas se ele quiser, ele pode, tá? Então isso ele nos explica aqui. Aí ele vai complementar essa pergunta, tá? Aí a pergunta a 457A. Assim, mais fácil nos seria ocultar de uma pessoa viva qualquer coisa do que esconder dessa mesma pessoa depois de morta? Os espíritos respondem, certamente. Quando vos julgais mais ocultos, é comum terdes ao vosso lado uma multidão de espíritos que vos observam. Então, essa é a realidade, gente. Não adianta assustar, não adianta ter medo agora. Que isso sempre foi assim, a gente sempre viveu assim, e essas companhias sempre estão ao nosso lado. Então, não precisa entrar em pânico, tá? Ah, mas isso, ai meu Deus, esse pensamento nem eu gosto dele. Não tem problema, né? Ele é seu, é sua cria, né? Então, não precisa ter vergonha disso, né? E você não tem... Aqui, isso vai dando uma lição assim, ninguém engana ninguém, tá? A gente pode enganar aqui no planeta, encarnado, desencarnado, a gente não engana ninguém, né? Não tem máscara aqui que nos oculte o nosso real pensar. 458. Gente, a hora que vocês quiserem interromper e perguntar, abre o microfone. 458. O que pensam de nós os espíritos que nos cercam e observam? Que pergunta é essa, né? O que pensam de nós os espíritos que nos cercam e observam? Olha que legal a resposta. Depende. Os levianos riem das pequenas partidas que vos pregam e zombam das vossas impaciências. Os espíritos sérios se condoem dos vossos reveses e procuram ajudar-vos. Gente, tem alguma diferença dos encarnados e os desencarnados que nos cercam? Basicamente não tem, né? Então você não tem aquela
pessoa encarnada do seu lado que quando você tropeça, ela ri do tropeção que você tomou? E não tem aquele outro que quando você tropeça, ela se condói e fala assim, nossa, espera que eu vou te ajudar a levantar? É o mesmo ato, é o mesmo tropeção. Só que aquele que é leviano, ele vai dar gargalhada. Aquele que gosta de você, ele vai se preocupar com a sua queda, o seu trupicão. Então não varia, né? Percebam que não varia, né, o comportamento do espírito encarnado ou desencarnado. Só que o encarnado não consegue ler a sua mente, o desencarnado consegue. Né? E mais coisa que nós vamos ver aqui para frente. Ô, Paulo, Oi. deixa eu fazer uma pergunta com relação a essa questão que você colocou. E nesses altos e baixos que a gente tem na vida, né, que isso é bem normal de nós como humanos, sempre temos os dois lados presentes ou... porque querendo ou não, a gente, quando está num momento mais eufórico, assim, a gente baixa a nossa vibração. Então, nesse momento, a gente sempre vai ter os dois lados, os bons espíritos e os maus, assim, né, você entendeu o que eu quis dizer? Sim, dois lados da história, ou não, pode ser que num dado momento esteja só espíritos que vão nos ajudar. Aqui depende muito da sua vibração mesmo, né? Então, se você está vibrando de uma forma negativa, não é que eles não estão ao seu lado, né? Só assim, esclarecendo, o espírito protetor, ele sempre está ao alcance da nossa oração, né? É o primeiro cara que te acode, né? E ele é responsável por você nessa encarnação. Então, se ele tiver que acionar instâncias superiores, ele vai acionar. Se você já tiver um ente querido, tipo mãe, ou alguém que te ama muito já no plano espiritual, ela vai ficar de olho em você, mesmo à distância, via EAD aí, né? Via Wi-Fi. Ela tá lá tocando a vidinha dela lá no plano espiritual, mas ela tá lá conectada, né? Se ali manda uma mensagem mais apertada, ó, tô no apuro aqui, ai meu Deus do céu. Aí ela vai receber aquela vibração e num instante, no pulo do pensamento, ela tá do seu lado. O protetor já tem o encargo, ele foi contratado para isso, né? Está sendo remunerado por amor lá a você, né? Ele fez um compromisso contigo e ele está ali, mas se você não aciona, se você não vibra, você não conecta, não recebe ajuda, né? Então, assim, sempre tem. E lembrando sempre, gente, nós estamos imersos no fluido cósmico universal. Nós estamos conectados ao Criador. Então, a influência do Pai sempre está... O Pai sempre está olhando por nós. E a gente, à medida que nós vamos caminhar no conhecimento, Jesus também está conectado a nós nesse mesmo sentido que Deus está conectado. Então, as 30 bilhões de almas que tem no planeta, elas estão imersas no fluido cósmico. Jesus, como o governador desse plano, tem acesso a cada um de nós. Então, sabe os apuros que nós estamos passando, né? Então, respondendo a sua pergunta, tem os elementos do bem sempre à nossa disposição. Segundo, os espíritos que nos influenciam negativamente só se aproximam da gente se a gente permitir através da sintonia. Então, se eles estão perto, é porque a gente abriu a porta para eles e eles estão comungando com a gente dos nossos pensamentos e das nossas vibrações. Se você é uma pessoa que procura, né? Claro, igual você falou, nós somos imperfeitos quando você dá aquela escorregada, né? Você está no trânsito, leva uma fechada e fica irado, né? Quando você ficou irado, você já... Imagina se pudesse tirar uma foto espiritual nossa naquele momento, tá cheio de nuvenzinha e raiozinho no nosso pensamento, né? Aquilo atrai o quê? Né? Espíritos que vibram naquela mesma forma. Né? Então, sim, a gente sempre está... E quando a gente dá essas vaciladas, né, se a gente não tiver a vigilância necessária, né, a gente pode cair o pensamento, mas se a gente procura, né, se alimentar de coisas mais equilibradas, a gente consegue restaurar isso numa velocidade razoável, né? Respondi? Sim, respondeu, gratidão. Beleza, então vamos nessa. Então é sempre assim, a gente é que controla isso, mas a gente tem como você diz, né, o lado que negativo a gente atrai e o positivo está sempre do nosso lado. Influência oculta dos espíritos em nosso
pensamentos e atos. Agora que fica bom o negócio, né? Essa pergunta, gente, primeira vez que eu li, eu fiquei sem dormir uma semana. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Professor Kardec, pontual. Aí a resposta, gente do céu, muito mais do que imaginais, muito mais do que supões, muito mais do que imaginas, né? Influi a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. É diferente, aí você só toma cuidado, gente. A impressão que dá quando ele responde assim, vos dirigem, é que a gente é uma marionete na mão dos espíritos, não dá essa impressão? Dá a impressão, né? Você fala assim, opa, mas é ele que me dirige? Que história é essa? Não, não é isso que ele está falando aqui, tá? Se alguém leu isso e entendeu isso, não é isso que está falando aqui. Quando você entra numa empresa organizada, a primeira coisa que você recebe numa empresa organizada, o que é? Um código de conduta, né? O que você, né? Qual que é a conduta esperada sua nessa organização? Né? Quem já teve a oportunidade de trabalhar numa empresa assim, eu ainda não tive, tá? Eu sou velhinho, né? Só trabalhei em empresa bagunçada e não tive nenhum código de conduta aí. E as que eu trabalhei que tiveram, eles fizeram depois que eu estava lá dentro e eu também não fui ler. Eu só assinei que eu li, mas não li nada, né? Aí eu já falo, não, eu tento seguir a conduta aqui do Livro dos Espíritos, já está muito bom, né? Se eu tentar não pular tão fora aqui da doutrina espírita, eu já vou estar dentro do código de conduta de muita empresa aí, né? Vamos lá, né? Mas eles explicam, ó, você não pode fazer isso, no caso, você não pode receber, né? Então tem alguns códigos de conduta aí, né? E a gente segue aquilo nos orienta, né? As nossas ações, né? O chefe, quando dá uma ordem, a gente é encaminhado e direcionado por aquela orientação. Quando você chega em casa, você orienta os seus filhos, ou a sua esposa te orienta, você orienta ela. Então, assim, se a gente olhar para a nossa vida, a gente sempre está sendo, né? As pessoas nos dão as opiniões, nos dão as sugestões, e a gente vai encaminhando baseado naquilo. Então, não muda muito, né? Isso aqui não é de se assustar, né? Porque a gente recebe influência direto, não é assim? Então, você abre o jornal, ele te dá uma notícia. Aquela notícia pode te suscitar alguma ação, ou uma reação, né? Alguma orientação. Então, você vê lá, agora abriu a vacinação do pessoal de 60 anos. Opa, é a minha hora de tomar a vacina. Então, está me orientando a tomar uma atitude, né? Então, sempre tem, né, uma coisa. Então, nos dirige, né? A gente vai sendo dirigido à medida que... Então, nós vamos procurar entender agora, ele vai aprofundar isso aqui, né? Mas como assim, né? Então, os espíritos, eles influenciam nossos pensamentos e atos, muito mais do que a gente imagina, influencia a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Ótimo, né? Que a gente já sabe que tem boas influências e más influências. Então, aí eu posso o quê? Eu posso tentar escolher que eu seja dirigido por alguém que não vai me jogar num buraco, não é assim? Vocês já foram vendados, já fizeram alguma experiência psicológica de alguém te vendar e você ter que seguir a pessoa? É legal isso aí, gente, pra caramba. Eu era professor universitário, eu fazia isso no primeiro dia de aula da minha disciplina. Eu chegava lá tinha uns 30 alunos, eu chegava com 15 vendas, aí eu falava, agora não tinha Covid, né, na época. Então, assim, pegava uma venda, passa a venda no outro, e o outro vai passear no campus com o colega. Então, tinha um que conduzia e o outro ser conduzido. O pessoal adorava essa experiência, que nunca tinham se entregado a esse nível, né, de ser conduzido, né? Então, basicamente é isso, né? Você vai sendo conduzido aí e são essas experiências que a gente tem, né? Então, a pergunta aqui, ó. De par com os pensamentos que nos são próprios, outros haverá que nos são sugeridos? Então, assim, sempre assim, o que é da minha cabeça, o que não é da minha cabeça? Não fica uma questão assim, né? Será que isso é pensamento meu? Será que não é meu? De onde saiu essa ideia? Eu não estava nem pensando nisso, de repente apareceu um negócio na minha cabeça. Mas da mesma forma que apareceu, agora eu começo a ponderar. Será que isso é legal? Será que isso não é legal? Não acontece isso com a gente direto? Né? Quando a gente tem que tomar uma decisão, escolher alguma coisa,
optar por alguma situação. Então, dificilmente a gente tem uma opinião já formada, né? A gente escuta um, escuta outro. Se a gente tiver um pouquinho mais de juízo, a gente procura escutar, né? Aquelas pessoas que a gente já tem uma certa confiança, que já nos orientaram em algumas outras situações, né? É bacana isso, né? Antes da gente fazer alguma coisa... É ruim, né? Não sei se vocês sentem esse desconforto, né? Quando alguém te coloca uma situação, você tem que tomar uma decisão na hora. É assim, desconfortável, né? Tudo bem, se a gente já tem uma experiência nessa situação, para nós é tranquilo, né? Mas se não é, né? Então a gente já fica assim, né? Nossa, eu podia perguntar para fulano, ciclano, né? Pega um telefone e liga para alguém, né? Então vamos lá, vamos ver a resposta, né? De par com os pensamentos que nos são próprios, outros haverá que nos sejam sugeridos. Vossa alma é um espírito que pensa. Que bom, né? Não ignorais que, frequentemente, muitos pensamentos vos acodem a um tempo sobre o mesmo assunto, e não raro contrários uns aos outros. Pois bem, no conjunto deles estão sempre de mistura os vossos com os nossos. Daí a incerteza em que vos vedes, é que tendes em vós duas ideias a se combaterem. Então aí ele dá uma explicação, né? Quando geralmente tem duas ideias que você fala, não, isso assim, não, mas é aquilo ali, não. E você parece um maluco, está conversando com si mesmo, né? Mas é salutar isso, que você tem opções, né? A melhor coisa é você ter opções e fazer reflexões, né? Isso é do pensar. Então, eu li uma coisa aqui hoje, eu li outra ali amanhã, veio um pensamento determinado daquilo que eu li, veio outro pensamento do que eu li. Por isso que é legal, né? A gente usar bem a cabeça e procurar se alimentar, né, de conhecimento. Então, isso é uma prática normal nossa, né? Só que aqui ele está falando, tem pensamento seu e tem pensamento dos espíritos. É assim que as coisas funcionam, né? Não se assuste com isso. 461. Como haveremos de distinguir os pensamentos que nos são próprios dos que estão sugeridos? Os espíritos vão dando algumas dicas para nós, né? Como é que eu consigo saber, né? Se isso aqui é meu ou se isso aqui é uma sugestão, né? Vamos ver que não tem receita de bolo nisso, né, pessoal? Quando um pensamento vos é sugerido, tendes a impressão de que alguém vos fala. Então você escuta, na verdade, como se fosse na via auditiva, né? Geralmente, os pensamentos próprios são os que acodem em primeiro lugar, aquele que vem na mente, né? Tum, né? Aparece aquele pensamento. Afinal, não vos é grande interesse estabelecer... Aí agora ele vem com a sacada, grande sacada. Afinal, não vos é de grande interesse estabelecer essa distinção. Olha que bacana isso, né? Não importa de onde venha, né? Muitas vezes é útil que não saibais fazê-la. É do nosso interesse não saber de onde que veio. Não a fazendo, obra o homem com mais liberdade. Porque a gente é sempre apegado àquilo que a gente pensa, né? Ah, não, mas isso aqui é meu, aquilo é do outro, né? A gente é egoístão de natureza, né? Não, se é do outro, eu não vou aceitar. Se é meu, mesmo que esteja errado, eu vou fazer, entendeu? É bem assim o negócio. Porque a gente não se apegue, né? Porque a gente é apegado ao que eu faço, ao que eu construo. Ah, isso é obra minha, né? A gente é muito egocentrado, né? Então é bom, né, que a gente não saiba, porque aí, às vezes, o que a gente quer fazer não é muito bom para nós mesmos, né? Geralmente, quando dá essa dicotomia aí, a gente precisa ficar bem esperto, né? Não a fazendo a obra homem com mais liberdade. Se decide pelo bem, é voluntariamente que o pratica. Olha que legal, né? É isso que Deus quer que a gente faça, né? Não é assim, eu vou fazer isso porque minha mãe mandou, né? Eu nunca vou ter uma ação espontânea, né, de fazer o bem. Então, como o pensamento vem, eu não sei de onde que veio, né? Não sei se foi um espírito que intuiu, se fui eu mesmo que pensei. Se é bom, eu vou lá e pratico, o mérito é meu, porque eu aceitei aquela intuição. Eu aceitei aquela sugestão. Sendo minha ou do espírito, não importa. Importa o que você fez com aquela sugestão. Se ela é uma sugestão boa e você empreendeu e colocou ela em prática, ótimo para você. Você fez uma escolha, independente da origem, e colocou aquilo em prática. E foi bom.
Da mesma forma que se foi ruim, se foi mal, porque a gente optou, né? Você até no seu pensamento não achava legal, mas aí vem uma sugestão, né? A gente vê isso muito em filme lá, né? O cara sugeriu para o outro fazer uma coisa que ele não queria muito, mas ele foi lá e fez e se estrepou, né? E a pessoa escolheu, a ideia não foi dela, foi do outro, mas e daí? Quem escolheu seguir aquela ideia? Foi a pessoa que executou. Então não adianta ficar colocando a culpa no outro. Ah, ele que me sugeriu, e daí? Foi você que aceitou, você poderia não ter aceitado. Então nós somos livres. Tudo bem até agora, gente? É bacana isso, né? Então não importa, não fica preocupado com isso, né? Da onde que vem? Só vê o teor, né? Nós não somos nenhuma criancinha espiritual, nós já temos lá N existências, né? Nós já estamos com contato com o Evangelho há 2000 anos, né? Nós não somos nenhum bobão, né? Aqui não tem nenhum bobão, né? Nós já temos a condição de viver no mundo sem ser do mundo, né? Não preciso cair lá na corrupção, eu não preciso prejudicar o meu próximo. Eu posso até fazer isso, mas eu não preciso, eu já tenho consciência, né, do que eu tenho que fazer. Né, Paulo? Nós somos intuídos ou para o bem ou para o mal, mas a decisão, o livre-arbítrio é só nosso. Né? Sempre nós. Isso é a riqueza, né, que essa doutrina vem nos mostrar, né? Aí não põe a culpa em ninguém, né? Vamos nessa. É cruel, né, com a gente, né? Porque a gente adora delegar os pepinos para os outros, né? 462. É sempre dentro de si mesmo que os homens inteligentes e de gênio tiram suas ideias? É legal que aqui ele quis citar, né, as boas ideias, as grandes ideias, né? Algumas vezes elas lhes vêm do seu próprio espírito, porém, de outras muitas, lhes são sugeridas por espíritos que o julgam capazes de compreendê-las e dignos de vulgarizá-las. Quanto mais homens não se acham em si mesmos, quando tais homens não se acham em si mesmos, apelam para a inspiração. Fazem assim sem o suspeitarem uma verdadeira evocação. Então, às vezes você está lá com a situação, aí você pede inspiração, né? Ah, eu quero me inspirar para poder resolver esse problema. Na verdade, está evocando o plano espiritual para que o plano espiritual possa lhe trazer a solução. Às vezes a pessoa dorme e acorda com a solução. Quem que propiciou essa solução? A humildade dele de pedir uma inspiração, né? Quando ele pede uma inspiração, ele delega um poder maior, né? Até inconsciente mesmo dele, que lhe traga uma solução, né? E aí ele se conecta ao plano espiritual. E aí a gente vai estudar também nos livros que a maioria desses espíritos que trazem as grandes mudanças em termos de ciência, de conhecimento, eles já são preparados para isso no plano espiritual, tem uma equipe toda que os suporta, né? Não tirando o mérito deles, tá, gente? O mérito deles é... Vocês assistiram aquele filme Radioatividade que está no Netflix aí? Quem não assistiu, não deixe de assistir, tá? A história fala, tem espiritismo lá, tá? Já estou dando um spoiler já, né? Mas é um filme bem legal, que é a história da Marie Curie, né? Ela e o esposo dela que ganharam o Nobel pelo descobrir dois elementos radioativos lá. Quem assistiu é polônio e o rádio mesmo? Rádio? O polônio e o rádio, né? Que propiciou toda essa revolução dos raios X aí que a gente tem hoje no planeta, né? Paulo, Oi. não sei se foi, não lembro se foi no Nosso Lar ou se foi um outro filme desses que mostrava, digamos, salas de aula. Quando a humanidade está pronta para receber um novo conhecimento, uma série de espíritos que vão encarnar em vários lugares do mundo são preparados para trazer aquela descoberta. Por isso que essas descobertas acontecem ao mesmo tempo, partes dela em vários lugares. Essa equipe que prepara, que fica cercando essas pessoas que vão nascer com essa missão? Isso mesmo. Com certeza, porque tem um governo espiritual, né, o nosso planeta.
Então, a cada evento que é necessário, isso já está no planejamento. Então, isso vai... É claro que depende muito do esforço de quem aqui está, entendeu? Tem todo um planejamento. Quem não sabe disso, a gente não contou, mas o Kardec, quando veio com a missão de codificar a doutrina espírita, veio mais uma outra equipe junto com ele para poder auxiliá-lo nisso, e caso ele falhasse, alguém da equipe estava pronto para assumir o lugar dele, que era uma coisa tão importante que ela não poderia atrasar, entendeu? Porque hoje, por exemplo, a gente está passando por tudo que a gente está passando, mas o conhecimento da doutrina já veio ajudar, o Consolador Prometido já veio ajudar nesses momentos de transição que a gente está vivendo hoje. Tá. Então, você tem um planejamento do plano espiritual, né? Então, tudo bem, quando vai chegar a corrente elétrica, o computador, a internet, isso está tudo meio que planejado lá. Esses cientistas vêm todos preparados e as equipes vêm com o trabalho a ser feito. Então, uma organização bem interessante disso aí. É claro que isso pode sofrer atraso, pode abalar, porque não tem um determinismo, né? Tem um esforço pessoal de cada espírito em si, né? Você pega um Mozart, um Beethoven, né? Eles já vieram com aquele encargo de trazer essas sinfonias maravilhosas aí, que vem, a arte também, ela vem auxiliar no nosso desenvolvimento espiritual. Mas sempre tem, por exemplo, quem vem com uma missão muito grande, sempre tem um backup, digamos assim. Tem um backup, tem quem dá apoio, né? E um descobre num ponto, outro descobre no outro, eles vão, né, fazendo esse trâmite aí, né? Beleza. E quanto mais a ciência encaminha, menos fica focado numa pessoa, né? Uhum. Então você fala assim, quem inventou um computador? Não tem. Um cara inventou a tela, o outro inventou o teclado, o outro inventou o mouse, né? Quem inventou o mouse foi a Xerox. Você já ouviu falar da Xerox? Era uma empresa que fazia as fotocópias, né? Era uma empresa que fazia pesquisa a rodo lá. Ela inventou mouse, inventou disquete. Cada um faz um pedacinho do negócio aqui. Não tem um inventor, tem uma equipe que trabalhou e consolidou e entregou isso para nós, né? Uhum. Quem inventou a internet? A internet nasceu da guerra. Os militares precisavam trocar informação segura, criaram um protocolo lá, e esse protocolo depois foi levado para a área comercial e virou isso aí que a gente tem. Certo. Então é sempre assim, né? Aí vai trazendo desenvolvimento, a psicologia, né? Freud, depois veio Jung, aí vem fulano, vai vindo complementar, né? Então é isso que ele fala, né? E os espíritos são eleitos para vulgarizar esses pensamentos, né? E esse conhecimento chegar até nós, né? Eles são influenciados, sim, pelo plano espiritual, né? Aí o Kardec faz uma observação no pé dessa resposta aqui. Se fora útil que pudéssemos distinguir claramente os nossos pensamentos próprios dos que nos são sugeridos, Deus nos houvera propiciado os meios de o conseguirmos, como nos concedeu o de diferenciarmos o dia da noite. Quando uma coisa se conserva imprecisa, é que convém assim aconteça. Essa aqui, gente, é a fé raciocinada. Não é aquela assim, fala, ó, né? Porque a gente raciocinou nos atributos divinos, né? Então, se é impreciso e não tem como a gente distinguir, é porque não é para distinguir, que não vai ser bom para nós essa distinção. Porque Deus faz tudo certo, ele constrói o universo na sua ele é infinitamente sábio, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, né? Então, se a gente não tem como distinguir, né? Por que quando alguma coisa nos espeta dói? Porque aquilo não faz bem para o nosso corpo. E já existe mecanismo de defesa para tal, certo? Então é necessário, quando o espinho nos espete, que eu sinta a dor. Então Deus criou um mecanismo complexo, né, de levar a informação de um espetar na ponta do dedo até o cérebro, fazendo com que a gente tire o dedo do que nos está espetando. Foi criado um mecanismo hipercomplexo para que isso acontecesse, que é necessário que assim o seja, né? Entenderam como é que funciona? Então, se não está claro, fica sucio, porque não é para ficar, né? É melhor para nós que assim não o seja. Aí 463, disse
comumente ser sempre bom o primeiro impulso, é exato. Então, tipo assim, né? A primeira ideia é a melhor, tá? Vai nela. Aí é a resposta, né? Pode ser bom ou mal, conforme a natureza do espírito encarnado. É sempre bom aquele que atende às boas inspirações. Então, a gente sempre tem que analisar, gente, a ideia que nos surgiu à cabeça. Submeter ela ao crivo do bom senso, né? De tudo aquilo que a gente tem de construção, do que é certo, do que é errado, do quanto isso pode prejudicar as pessoas. Aí vem a regra áurea, né? Qual que é a regra áurea? Esse pensamento, se eu for agir com ele para comigo mesmo, eu vou gostar? Não tem coisa melhor para checar se pensamento é bom ou ruim, né? Então, se eu fizer isso para mim, comigo, eu vou gostar, né? Então, né, vamos tomar cuidado com isso, né? Então, nós já temos uma coisa para testar, né? Se alguém vier agora e te oferecer uma vacina aí para você tomar, porque o cara arrumou, né, 2 frasquinhos de vacina aí, a primeira dose e a segunda dose, está lá na casa dele para você ir lá tomar. Aí você fala assim, mas, né? Eu vou tomar, mas o outro não vai tomar, né? Eu gostaria de alguém tirar minha vez de tomar a vacina. Se eu estou tomando, alguém está deixando de tomar, porque eu sei que isso aí está numa ordem, né? Aí você fala, não, cara, eu vou esperar minha vez, tá? Eu sei que eu preciso dessa vacina, mas não é legal, né? Eu não gostaria que alguém passasse na minha frente. Então eu não vou passar na frente de ninguém. É um exemplo, né? Que a gente testa, né? Se isso aí é um negócio legal ou não é. Como disse, então sempre assim, a gente analisa o que aparece na cabeça, tá? Mesmo que exploda, que a gente sabe que é um pensamento nosso, né? 464. Como distinguirmos se um pensamento sugerido procede de um bom espírito ou de um mau espírito? Não vem escrito, né? Não vem com cor, né? Estudai o caso. Os bons espíritos só para o bem aconselham, compete-vos discernir. Então, aquilo vai ser bom, vai trazer o bem, aquilo vai causar algum desconforto a alguém, aquilo vai gerar mais animosidade ou mais harmonia, né? Aquilo vai trazer prejuízo a alguém, né? Então, não é complicado da gente resolver isso, né? Qual que é o problema da máscara, gente? Quando você sai na rua e não usa a máscara, mesmo que você fale assim, eu vou fazer uma caminhada às 6 da manhã, não tem ninguém na rua, né? Não tem ninguém na rua. Você vai cruzar com a pessoa, você vai lá para o outro lado da rua na hora que a pessoa passar. Teoricamente, você não está correndo risco nenhum, né? Qual que é o efeito negativo que dá se alguém passar de carro e ver você sem máscara na rua? Que mensagem que você está traduzindo para essa pessoa? Que você está dando a ela? Tô nem aí, né, com a pandemia, né? Eu tô bem, posso ser até que eu já peguei o Covid, já passei pela minha cepa aqui, já tive meu sofrimento e tô de boa. Não tô aí com a sociedade, né? Então você tá traduzindo uma mensagem assim, olha, não é importante, né? É uma mensagem que você não se preocupa com o seu próximo. Na verdade, a mensagem não é nem por você estar se protegendo, é que você não se preocupa com o que está na sua volta. Uma mensagem que não é legal, né? Então, tanta gente perdendo ente querido, né? E você. Então, assim, são as coisas, né? As decisões que a gente toma, que às vezes a gente acha bobinha, né? Mas não são mensagens que a gente dá, né? Disso aí. Tudo bem até agora? Todo mundo aí escondido atrás das letrinhas, né? Aí, beleza, vamos lá. Vamos lá.
Então já sabem distinguir os pensamentos, né, pessoal? Vamos nessa. Com que fim? Eu estou falando isso tudo, mas meu time vai apanhar agora. Daqui a pouco, terminando a reunião, meu time vai apanhar. Eu vou ficar com os pensamentos todo atabalhoado aí, né? Mas a gente vai se equilibrando aí. Como distinguirmos se um pensamento... 465. Com que fim os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? Qual que é a graça do espírito imperfeito nos induzir ao mal? Olha a resposta. Para que sofrais como eles. É uma inveja espiritual isso, né? Então, se eu estou sofrendo, você vai ter que sofrer também. Eu sou imperfeito, eu não estou nem aí. Eu quero que você caia no meu nível aqui. Então, se você está com a perna bamba, eu vou acabar de te passar o trupicão. Eu vou te induzir para você ficar igualzinho eu estou aqui, no sofrimento. Então, basicamente é isso, né? É a pergunta de Kardec. Que isso lhes diminui os sofrimentos? Não, mas fazem-no por inveja, por não poderem suportar que haja seres felizes. É inveja mesmo. Então, ele está vendo que você está num caminho que pode lhe trazer uma felicidade, né? E aí ele fala, não, não quero que essa pessoa, né, seja feliz. E a letra B aqui, a 465B. De que natureza é o sofrimento que procuram infligir aos outros? Os que resultam de ser ordem inferior à criatura e de estar afastada de Deus. A natureza do sofrimento, né? Os que resultam de ser de ordem inferior à criatura e de estar afastada de Deus. Então, gente, nós somos de ordem inferior. A gente aprendeu isso na semana passada, né? Então, por isso que a gente tem que ter cuidado o que a gente está traduzindo aí para os nossos irmãos, né? E quanto mais afastado de Deus, né, mais a gente sofre. Eu já contei isso para quem estava no ESG passado, né, quem chegou agora. Então, quanto mais nós vamos aprender as leis divinas ou naturais, né, a partir do meio do ano aí, eu acredito. E nós vamos aprender uma coisa: quanto mais a gente se afasta de Deus, mais a gente sofre. Por que eu estou sofrendo? Porque eu estou afastado da lei divina ou natural. Aí nós vamos conhecer todas as leis para ver a qual distância nós estamos delas. Quanto mais consciente a gente for isso, mais a gente vai agradecer aquele sofrimento para poder nos aproximar dela. Aí a gente vai raciocinar, eu estou sofrendo isso porque eu não pratico a lei do trabalho, eu não acho que eu trabalho um negócio legal, eu trabalho por obrigação. Então, isso vai me trazer um monte de sofrimento. Aí eu, aprendendo a lei do trabalho, eu começo a refletir um pouco melhor. Eu sofro isso porque eu não gosto de compartilhar minhas coisas com os outros, né? E aí eu tenho uma tal de lei de sociedade, que Deus nos criou para viver em sociedade. Então, se eu tenho que viver em sociedade, eu tenho que me preocupar com o meu próximo. Não adianta. Eu não vou ser feliz cuidando só da minha felicidade. A lei divina é para a gente viver em sociedade. Se é para viver em sociedade, é para um cuidar do outro. Se eu não cuido do outro, eu me afasto. Eu me afastei, estou sofrendo. É um mecanismo que é assim que funciona o mecanismo, né? Se eu me aproximo, o sofrimento diminui. Se eu me grudo nela, o sofrimento zero. É assim que funciona o processo. E não é ruim, né? Porque ele só me leva para o bem. E só me leva o que é importante, ele me leva para o amor, porque o destino nosso é o amor, né? Por que eu estou querendo me afastar do amor, né? Que é difícil a gente entender, né? O nosso procedimento. Mas vamos lá, né? A gente se acha, né? Agora vem aquela pergunta. A gente vai ouvir muito dessa pergunta se a gente já não a fez alguma vez, tá? 466. Por que permite Deus que espíritos nos excitem ao mal? Ô, Senhor Supremo, Inteligência Suprema, causa primária, por que você deixa esse povo me perturbar? Como é que eu vou te forjar, meu filho? Né? Como é que eu vou saber se você aprendeu ou não? Né? Como é que eu vou consolidar o seu processo de evolução se eu não te testar? Se você não, por mérito seu, você não vencer as etapas, não se consolidar, não te forjar num aço
bem firme, né? Aí vem a resposta. Os espíritos imperfeitos. Isso aqui, gente, tem uma amplidão, essa resposta aqui, magnífica, tá? Nós vamos começar a ler e vamos refletir sobre ela. Os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Então, olha que maravilha. Deus usa da nossa imperfeição para nos auxiliar a nossa evolução. Então, o espírito imperfeito, a gente já percebeu que é uma das fases nossas de evolução. É a primeira fase, né? Espírito imperfeito. Então, à medida que a gente vai fazendo a nossa encaminhada evolutiva, Deus vai utilizando as imperfeições nossas para nos lapidar. É uma ajuda, na verdade. Olha só que coisa, gente. Vocês têm que começar a agradecer quem te prejudica, né? Nós temos que começar a agradecer quem tenta nos tirar a paciência, quem fica nos cutucando. Olha o ponto de vista, né? A gente quer se afastar, né? Vocês já viram o negócio no... Quem vê LinkedIn, muito LinkedIn, assim, esses dias eu vi uma assim, né? Eu tenho que me afastar das pessoas tóxicas, eu tenho que me afastar das pessoas que falam mal dos outros, né? Como se a gente nunca falasse mal de ninguém, né? Como a gente nunca fosse tóxico uma hora ou outra. Eu não estou falando que a gente é tóxico direto, né? E a gente acha que a gente tem que se afastar das pessoas que são assim e a gente não é assim, né? Então, se todo mundo fosse se afastar das pessoas tóxicas, tinha que ter um universo para cada um ficar numa ponta, né? Porque não ia ter distância para se afastar, né? Porque aí 30 bilhões de almas uma se afastando da outra, né? Não ia caber mesmo, né? Nem na outra galáxia, né? Então fica esse negócio aí de, vou me afastar, né? Não, os espíritos imperfeitos estão ali, gente. Se eu tenho um funcionário, todo mundo trabalha legalzinho, tem um que é meia boca, que é um que dá trabalho, é esse cara que vem nos incitar a gente ter paciência, a gente tentar orientar, a gente ter carinho com ele. É ele que precisa de carinho, não é o cara que faz o trabalho todo certo. O cara que faz o trabalho todo certo, ele está encaminhado, né? Que eu não preciso pedir para ele, eu não preciso avisar ele que ele tem que entregar, mas aquele danado lá que ele nunca cumpriu no prazo, ele nunca entrega o serviço bem feito, é aquele cara que precisa né? De evoluir junto com a equipe, né? E a nossa tendência é o quê? Pôr o cara para fora, né? O cara começa a dar problema na empresa, ficou tão descartável, né? O cara, deu problema, troca, né? Teu mercado de trabalho está cheio de gente. Mas você vai gastar mais para treinar o cara, ele não entende a cultura da empresa, não entende, troca, né? Aí fica essa cultura estranha, né, do plano corporativo, do mundo corporativo, ainda que está longe do mundo real, né? A gente fala, né? O mundo corporativo tem hora que parece que vive em outro planeta, né? Mas ganha dinheiro com isso, né? Enquanto está dando lucro, as empresas vão se mantendo nessa insânia, né? Vocês vão ver, daqui uns dias não vai ter psicólogo suficiente para, na hora que a empresa acordar que ela precisa cuidar da saúde mental dos funcionários, não vai ter psicólogo formado no planeta para dar conta disso, né? Porque vai ter que ter 2 por empresa, 3, dependendo do tamanho da empresa, para o pessoal poder ter um pouquinho de saúde, né, mental. Então, vamos lá. Agora vem uma frase bacana, assim, né? Vou repetir, tá? Os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a pôr... Que bom que tem tempo. Os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a pôr em prova a fé e a constância dos momentos na prática do bem. Constância é a persistência. A fé, gente, quando fala em fé aqui, é fidelidade, tá? Vamos aprender a traduzir essas coisas também, tá? O conceito de fé, tem hora que a gente se embanana com ele um pouquinho, né? Então, quando você fala assim, eu tenho fé, eu tenho fidelidade àquilo que eu acredito, né? Então, se eu acredito na lei divina, eu sei que Deus é Pai todo-operoso, é infinita sabedoria, eu sei como são as leis dele, eu tenho fé porque eu tenho fidelidade naquelas leis lá, que às vezes eu posso não cumpri-las todas, mas eu tenho a crença, tenho o entendimento de que elas são o certo, né? Se eu ainda não consigo cumpri-las como um todo, eu sei que as coisas vão acontecer. Por isso que quando o pessoal ia lá no Circo dos Leões, a pessoa dava vida pelo Cristo, porque ele sabia como é que o Cristo operava, o que o Cristo prometia era verdade, e que tudo que ele falava fazia sentido. Se alguém vai me matar por conta disso, que me mate, né? Que eu tenha vida
eu sou imortal, ele vai me dilacerar o corpo, não vai dilacerar a alma, mas eu não vou negar essa crença que eu tenho, né? Então, isso é uma fé, né? Prova a fé. Quando eu sou fiel àquilo que eu acredito, eu tenho fé. E a constância é a persistência na prática do bem, né? Aí ele vem assim: como espírito que és, tens que progredir na ciência do infinito. Gente, essa frase é muito importante para vocês que estão começando o estudo. Como espírito que és, como espírito que nós somos, ele está falando para nós, tens que progredir na ciência do infinito. Então, isso que vocês estão estudando agora, aí, esse livro que está na mão de vocês, aí é a ciência do infinito, tá? Nós vamos estudar isso aqui por todos os nossos, por toda a nossa imortalidade. Isso aqui vai ser premente quando a gente for Jesus de algum planeta, que vocês, se não contaram para vocês ainda, vocês vão ser Jesus de algum planeta, vocês vão ser o Cristo de algum planeta. E vocês vão estar redigindo esses livros para aqueles irmãos que vão estar em processo evolutivo lá. Então, isso aqui é uma ciência do infinito. Tudo que vocês estão aprendendo aqui agora, em termos de doutrina espírita, é ciência do infinito. Então, isso dá trabalho, gente. Vocês vão ter que ler, vão ter que estudar, vão ter que aprofundar, vão ter que meditar no recôndito de cada lugar que vocês estão aí, que é o recôndito do seu templo, que é a sua casa interior aí dentro. Essa nossa reunião aqui é maravilhosa, a gente conversa, a gente troca ideia. À medida que vocês forem passando de grupo de estudo, vocês vão participar mais, né? Vão estar aí crescendo nos conhecimentos. Essa é a ciência do infinito, mas é aí no recôndito dos lares de vocês, no tete a tete entre você e o conhecimento, que vocês vão se engrandecer. Dá trabalho isso, porque é uma coisa muito profunda, né? Você tem que meditar, refletir em tudo que te acontece, né? Não é uma coisa que você está passando o tempo. Agora ele vem falando assim, né? Raciocina um pouco, né? Daí o passares pelas provas do mal para chegares ao bem, né? Então ele explica, né, que a gente tem que passar pelas provas do mal para chegar até o bem, né? Foi o caminho que a gente escolheu por se afastar de Deus, gente, outra coisa, tá? A gente fez essa escolha lá atrás, de não querer cumprir a lei divina e de assumir a direção da nossa vida em termos de conduta. A gente fazer o que a gente acha que é o melhor para nós. E de se desligar da lei divina. Por isso que nós estamos nessa confusão aí, né? Se a gente tivesse seguido lá atrás, se a gente não tivesse... É antes de Jesus, tá? Isso aí é quando a gente começou a tomar consciência, né? A gente gostou de dominar, a gente gostou do poder, a gente gostou de sentar porretada na cabeça dos outros e os outros obedecerem a gente. A gente fez essa opção, né? Pelo materialismo, fez essa opção, né? Se a gente já naquela época tivesse recebido as intuições e assimilado e ter compreendido a árvore do bem e do mal, a árvore do conhecimento, a árvore da vida, né? Que está representado lá no Gênesis, a gente já teria se encaminhado para a lei divina e possivelmente a gente não estaria nesse apuro que a gente está aqui hoje. Foi um caminho que a gente quis fazer de boa, né? O Pai nos respeita as opções e agora esse mecanismo da lei divina de se afastar dela e sofrer é o que a gente está nesse caminho aí, né? Então a gente tem que aprender e depois tem que passar na prova para poder solidificar esse conhecimento, essa virtude. A nossa missão consiste, aí está falando dos espíritos, tá? O espírito está respondendo. A nossa missão consiste em te colocarmos no bom caminho. Então o plano espiritual tem uma missão em relação a nós, de nos colocar no bom caminho. Olha que bacana, né? Então nós temos uma assessoria imensa aí, viu, gente? Coach, tem tudo ali, ó. No plano espiritual tem espírito protetor, tem coach, tem professor, tem médico, enfermeiro, tudo cuidando da gente. Desde que sobre ti atuam influências más, é que as atrai, né? Então, se tem influência má em cima de você, é você que está atraindo, é nós que estamos atraindo, desejando o mal. Então, como é que eu atraio uma influência ruim para mim? Desejando o mal. Quando eu desejo que o nosso irmão se estrepe porque ele me prejudicou, né? Mas aí eu desejo que ele se exploda, né? Eu estou atraindo pensamentos negativos, né? Eu estou atraindo coisas ruins para mim. Porquanto os espíritos inferiores correm a te auxiliar no mal.
Então, veja bem, o poder do nosso pensamento. Toda vez que a gente pensa no mal, pensa, não faz, hein, gente? Pensa no mal, nós vamos começar a receber auxílio do plano inferior para que a gente possa colocar em execução esse mal. Então, não estou falando, nós não somos santos, tá? Então, nós vamos pensar no mal, nós vamos, às vezes, se desequilibrar, mas o importante é o tempo que a gente fica com esse pensamento dentro da nossa cabeça. Na hora que a gente toma consciência disso, a gente tem que orar, né? Por isso que é importante a oração. O que é a oração, gente? É se conectar ao mais alto, elevar o nosso tônus vibratório. É ser inteligente, né? Respirar um ar mais salutar. Porque à medida que você faz isso, não é que você se santifica, não. Você respira uma outra energia, que ela está à sua disposição. Vem aquela ideia ruim, você ficou nervoso, você quer esganar a pessoa, você dá uma respirada, né? Você já tem esse monte de conhecimento aqui, já sabe como é que as coisas funcionam, mas o nosso desequilíbrio é o nosso desequilíbrio, nós não podemos negar esse desequilíbrio, né? Que é a coisa mais feia a gente achar que, não, isso é feio, né? Não, não é feio, é o seu desequilíbrio, é o nosso jeito de ser, né? Aí a gente faz uma oração, tenta se equilibrar, né? Busca um pouquinho de ar mais salutar e pruma, né? Como diz o mineiro, né? Pruma e tenta refletir de uma outra forma, né? Então, à medida que a gente vai tomando consciência de que o outro... Porque aí entra muito assim, né, gente? Dá o direito às outras pessoas de errarem com a gente, né? Que a gente acha que ninguém pode errar com a gente, né? Que a gente é maravilhoso, né? Como fala o Marlon lá, quem escuta a palestra do Marlon, né? A gente se acha maravilhoso que ninguém pode errar com a gente. Quando alguém erra com a gente acha um absurdo aquilo, né? E aí a gente se desespera e começa a desejar o mal para outra pessoa. E atraiu vibração negativa é a fome com a vontade de comer, né? A tendência é não virar coisa boa. E se o mal que você pensa ser efetivo, é pior ainda, né? Paulo. Oi. Oi, vou fazer uma perguntinha aqui agora. Vamos. Essas questões de pensamento e vibração, você está conseguindo me enxergar hoje? Está dando certo? Né? Perfeito. Na ficção, né, como é que funciona? Porque, assim, uma vez eu vi uma reportagem de um ator que ele fez uma novela, e nessa novela ele estuprava a personagem, né? E até teve um depoimento da Cássia Kiss também, quando ela entrou em depressão, esse ator entrou em depressão, por eles fazerem maldades, né? Ele praticava estupro, ela era assassina e tudo mais. Isso repercute espiritualmente também, porque realmente são coisas violentas, né? Mas existe essa distinção espiritual para o nosso corpo físico, ou acaba tendo um peso muito grande também? Não, isso é bem simples, Sabrina. É o seguinte, se isso afetou-os nesse nível, é que isso está na psique deles, tá? Isso está lá, está meio dormente lá. Ao ter contato com a obra de arte, por isso que a obra de arte é um instrumento de autoconhecimento. Então, quando a gente vê uma obra de arte, uma peça, um teatro, uma música, aquilo vai despertar na gente algumas coisas que a gente já viveu em outras vidas, ou coisas do nosso inconsciente que estão ali na gente, ela só não veio para fora. Às vezes o ego não deixa isso aparecer, né? A gente segura aquilo, porque... Então, quando tem esse nível de conexão com o personagem, é que tem coisa ali dentro, entendeu? Eles não levaram a depressão, porque aquelas falas, aqueles atos que eles praticaram na ficção, aquilo mexeu interiormente, que eles têm isso dentro deles em algum formato de alguma coisa. Por isso que mexeu. Porque tem atores que fazem isso e não... Primeiro, tem alguns que nem se propõem porque não se afinam, né? Ou até tem medo de se afinar e despertar coisas que eles já sabem que eles já têm uma consciência que não é legal, entendeu? Então, às vezes, a pessoa não quer tomar contato com aquilo porque ela já sabe que ela vai entrar em depressão porque ela já se conhece um pouco melhor. E tem aqueles que podem até representar como um ato ficcional, mas, na verdade, elas querem mostrar para as outras pessoas o que não fazer, né? Porque isso é importante também ter essas representações
para que as pessoas achem que não é só, né? Que elas não veem as coisas acontecendo, mas no mundo acontecem algumas coisas, né? Que a gente não vê, né? Então, às vezes, é bom materializar para a pessoa refletir, né? Uma coisa é você falar em desnutrição, outra coisa é você ver uma criança desnutrida. Enquanto você não vê aquela criança pele e osso morrendo, você não se comove, entendeu? Então, às vezes, infelizmente, às vezes a coisa tem que ser concreta para nós, né? Para nos chocar, mas não tem nada assim, não foi o papel que levou eles a isso. Eles têm um conteúdo interior que está conectado nisso aí, tá? Obrigada. Então é isso, né? Só quando queirais o mal, podem eles ajudar-te na prática do mal. Então, gente, a gente não tem que temer espírito do mal, né? Se a gente vibrar com o mal e quiser o mal, nós vamos ter essa companhia que a gente quer. Então, eles são amigos nossos, na verdade, para fazer o mal. Né? Então, não fica aí, ai, o espírito do mal, alguém fez um trabalho contra mim. Não vai te pegar trabalho nenhum, né? Tem essa crendice, né? Alguém me desejou o mal, e daí? Você não está vibrando com o mal, ela pode até ter desejado, mas ele não vai entrar em sintonia com você. Não estou falando que a pessoa não deseja, claro que deseja, né? Nós estamos num mundo de provas e expiações. A pessoa tem inveja de você, a pessoa te cobiça as coisas que você tem, como a gente cobiça as coisas das outras pessoas também. Né? A gente às vezes só não assume isso, né? Mas a gente cobiça também. Então a gente não tem que ter medo de nada, né? A gente tem que andar com o nosso pensamento em linha, né? Se a gente está vibrando com o mal, né? E aí você vê um monte de exemplo, né, gente? Abre o jornal, você vai ver isso assim, né? Pessoas que cometem atrocidades, pessoas que trocam a saúde por experiências que vão causar morte a elas, pessoas que escolhem relacionamentos por fator financeiro e se estrepam depois, né? Acabam em situações, às vezes até perdem a vida nisso. Então, assim, tá cheio de casos para estudar, né? Então, exemplo não falta, né? Se fores propensos ao assassínio, terás em torno de ti uma nuvem de espíritos a te alimentarem a ideia desse pendor. Aí vem, mas outros também te cercarão, esforçando-se por te influenciarem para o bem, o que restabelece o equilíbrio da balança e te deixa senhor dos teus atos. Olha que bacana isso. Então, gente, não se esqueçam nunca. O Pai vela por nós. Então, sempre vai ter uma falange de espíritos tentando te tirar desse tipo de influenciação que você mesmo causou para você. Olha só que negócio. Então, você entra na torcida do time adversário, vai ter alguém para te dar a mão para tirar. Por que você foi meter a cara na torcida do time adversário? Ah, que eu queria... Aí vem um lá e te arranca dali para você não apanhar. Né? Então, é bem isso. Né? Os espíritos sempre estão... O protetor, nossos pais de outras encarnações, toda a falange. E, gente, a força do bem é infinitamente superior à força do mal. Então, qualquer movimento nosso em direção ao bem, ele é forte demais. Enquanto para a gente ir na direção do mal, a gente tem que se esforçar a barbaridade para poder angariar companhias espirituais que nos levem a uma obsessão, uma possessão, que a gente vire joguete na mão de espíritos inferiores. É assim que, daí Kardec comenta, é assim que Deus confia à nossa consciência a escolha do caminho que devamos seguir e a liberdade de ceder a uma ou outra das influências contrárias que se exercem sobre nós. Então Deus é tão bondoso que ele vai nos dar essa opção de seguir um lado com o outro, mas ele equilibra as forças que agem sobre nós. Então a gente puxa de um lado, o Criador puxa do outro, para te deixar no nível que você consiga decidir. Não, eu quero continuar agindo no mal. Beleza, toca o pau. Você vai chegar no fundo do poço. Na hora que você chegar no fundo do poço, Deus vai estar com a mão lá, a alegoria, né, que a gente sabe que Deus não tem mão, Deus vai estar com a mão estendida para te tirar do fundo do poço.
Que o poço em nós é Deus, né? Então, é sempre assim, né? O Pai sempre cuida de nós. Isso a gente não pode esquecer. Mas a gente tem que entender isso, para não ser uma fé cega. Né? Por isso que a gente tem que estudar bastante, compreender bastante, ver bastante exemplo, ver como Deus age. Pergunta 467. Importantíssima. Pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Então, tem um bando de espíritos querendo me arrastar para o mal. Pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que, pelos seus desejos, os chamam, ou aos que, pelos seus pensamentos, os atraem. Então, é desejo e pensamento. Pensamento é vida. Então, a vida que você tem é o que você pensa. Tá? Então, é a gente que gera a nossa vida através do nosso pensamento. Tem um livrinho do Emmanuel, acho que eu já falei, vou chover no molhado. Tá? Comprem o livrinho, não é essa capa, tá? Deve estar aparecendo invertido aí. Espera aí que eu tenho que desligar meu fundo falso aqui, porque senão vocês não vão conseguir... Ah, não vou desligar não, que eu não vou dar conta. Eu vou sair da reunião aqui. Chama Pensamento e Vida o livro, tá? Deixa eu ver se eu consigo. Só aparece um... Não, não vai aparecer. Pensamento e Vida, do Emmanuel. É um livrinho que tem... Compre e deixe em casa, tá? Não vou nem mostrar a data que é o meu, para vocês não me chamarem de velho. O Chico Xavier era vivo ainda e estava mocinho, tá? Ele tem 30 capítulos. É rico demais. E é pequeno demais. É um tesouro que vocês podem carregar. Pois comprem aí, tá? Pensamento e Vida. Então a gente aprendeu que sim, a gente pode se livrar de qualquer pensamento ruim. Ninguém vai nos arrastar para o mal. 468. Renunciam às suas tentativas os espíritos cuja influência a vontade do homem repele, né? Os caras desistem de perturbar a gente? Essa é a pergunta que o Kardec faz, né? O que querias que fizessem? Quando nada conseguem, abandonam o campo. Entretanto, ficam à espreita de um momento propício, como o gato na tocaia do rato. Ele te dá um tempo. Se você vacilar, ele vai ficar de olho ali. Você sintonizou, ele gruda em você. Não fica com medo não, tá, gente? Toca a vida. Né? Mas é só cuidar do pensamento. Ó, ele nos dá uma fórmula aqui, ó. Por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? A gente pode neutralizar, dar uma chave nele, assim, imobilizar o mau espírito, né? Praticando o bem e pondo em Deus toda a vossa confiança. Repelireis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejam ter sobre vós. Guardai-vos de atender às sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos, que sopram a discórdia entre vós outros, que vos insuflam as paixões más. Desconfiai especialmente dos que vos exaltam o orgulho. Então, se alguém ficar muito de elogio com a gente, fica de olho nessa turma. Pois que esses vos assaltam pelo lado fraco da vaidade. Mas isso aqui é o que falei, tá? Da vaidade não está escrito, não. Essa a razão porque Jesus, na oração dominical, vos ensinou a dizer: Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Senhor, tornai a nossa ideia firme, para que os espíritos inferiores não me peguem pelo meu lado mais fraco, que é o lado do orgulho. Aí o cara sabe que o seu ponto fraco é esse, ele te cutuca ali, aí você fica todo felizão e aí é onde ele te derruba, né? Então a gente tem que se cuidar. Olha que legal. Gente, essa pergunta é chave de ouro aqui. Eu acho que a gente vai estar fechando já para a gente ir embora. 470. Os espíritos que ao mal procuram induzir-nos e que põem, assim, em prova a nossa firmeza no bem, procedem desse modo cumprindo missão?
se assim é, cabe-lhes algumas responsabilidades, e se assim é, cabe-lhes alguma responsabilidade, tipo assim, Deus precisou da maldade desse espírito para nos testar. Então, a missão desse espírito é atazanar a nossa vida. Então, ele já vem com emprego lá, né, no recrutamento lá do plano espírito, fala assim, espíritos imperfeitos para atazanar a vida dos irmãos queridos. Para testar essa turma aqui, para ver se eles estão bons. Para quem cumprir bem a missão, vai ter um salário legal. Será que é assim que funciona, né? Deus está regimentando espíritos imperfeitos do mal para poder testar aqueles que querem se tornar bons? É meio estranho um raciocínio desse, né? Aí vem a resposta dos espíritos. A nenhum espírito é dada a missão de praticar o mal. Gravem isso, né? Vamos gravar isso nos nossos corações. A nenhum espírito é dado a missão de praticar o mal. Aquele que o faz, fala por conta própria, sujeitando-se, portanto, às consequências. Pode Deus permitir-lhe que assim proceda para vos experimentar. Pode Deus permitir-lhe que assim proceda para vos experimentar. Nunca, porém, lhe determina tal procedimento. Compete-vos, pois, repelir. Então, Deus aproveita das nossas inferioridades para fazer isso, mas ele não é obrigatório. Se amanhã ninguém quiser praticar esse mal ou essa imperfeição, quer dizer que a gente já não é mais imperfeito, entendeu? A gente já está todo pronto já. Então, essa imperfeição, essa maldade é um reflexo do nosso estado de inferioridade. A hora que não tiver mais ninguém inferior, não vai precisar desse tipo de prova ou de teste. Se a humanidade caminhar bem, logo, logo isso aqui, o mal se evapora, né? Porque o mal, na verdade, é a ausência do bem. À medida que o bem assume o local dele, tudo isso aqui vai caindo por terra, né? O mal é uma decorrência do nosso estado de inferioridade. À medida que a gente vai evoluindo, ele vai desaparecendo. Então, ninguém tem missão de praticar o mal. Hitler veio trazer uma prova para os judeus poderem evoluir no plano espiritual. Nada disso, não tinha nada daquilo. Aquilo foi uma sandice. Foi uma escolha fazer aquelas barbaridades. E o judeu, se ele não desencarnasse do jeito que ele desencarnou, se ele tivesse que desencarnar de uma forma mais abrupta, ele teria desencarnado por um terremoto, por um tsunami, se tivesse que passar uma prova desse nível, né, de destruição. Vocês assistiram aquele filme 127 horas lá, que o cara cai numa pedra lá e tem que cortar o braço? Não precisou, né? Não precisou de maldade de ninguém. Ele caiu numa pedra e tinha que passar por aquela prova horrorosa, que aquele é um caso verdade, de amputar o próprio braço. Ele tinha um débito. Né? Imagine o que é isso, gente. Um cara tem que cortar o próprio braço conscientemente com uma faca que não cortava, inclusive. É como também naquele caso, Paulo, daquela equipe de rugby que caiu nos Andes, né? Naquele dilema que eles tiveram que fazer, que entrou muito a questão espiritual deles mesmos, né? Os que não quiseram comer, se aquilo era pecado, né? Então assim, né? Tem diversas formas, né, que podem acontecer as coisas que nos fazem espiar, né? Não mas Deus aproveita, né? Se está lá naquela inferioridade, né? E aquilo é assim, né? Mas a pessoa não é obrigada a errar para poder cumprir uma lei divina. É isso que ele está querendo nos dizer, entendeu? Então, o mal não é um instrumento divino. O sofrimento a dor é um instrumento divino, mas como aquela dor vem, né? Então, ninguém está predestinado a fazer o mal, ninguém. Tá? Senão, Deus não seria infinitamente bom. Se a gente tivesse qualquer traço de ter que fazer o mal para cumprir uma determinação divina, isso não é sinal da divindade, isso não é atributo da divindade. Por isso que aqueles atributos que a gente aprendeu lá no comecinho, eles servem para tudo para nós, né? Então, se Deus é infinitamente justo e bom, isso é inconcebível de um criador utilizar o mal para poder agir
né? E o sofrimento, na verdade, é a nossa ação na direção oposta à lei divina. Então, aquela dor nos é causada. Imagine, né, gente? Agora essa pandemia é uma riqueza, né? É uma riqueza, né? Porque pensa assim, tem muita gente sofrendo, né? Desencarnando. Mas imagine aquele que não tem a doença, que está tendo que enfrentar o seio familiar dentro de casa, que não suporta a família. Né? Imagina que o cara, quando abrir, quer falar que não tem mais pandemia, ele vai ficar sem aparecer em casa um mês. Né? Mas imagine o sofrimento de uma pessoa dessa, né? Que ela está tendo que lutar diariamente ali, que ela não consegue fugir, que... Né? Olha que riqueza que é isso de experiência, né? De contato, de convivência, né? Olha, você fala assim, nossa, Criador, que sacada é essa, né? Uma época dessa da internet, aí você se afasta, você não pode abraçar, porque antes, né, você vivia num mundo fake, agora as coisas essenciais, você começa a dar valor, né, quando você não consegue fazer algumas coisas que eram essenciais, e a gente não dava um pingo de bola para aquilo, né? Então você fala, nossa, gente, precisou de um negócio desse, né? Alguns tinham que desencarnar, outros não. Dá um choque na parte econômica que também, que essa bagunça, né, de materialismo, e o cara junta dinheiro e faz fortuna. Agora tem que dividir a comida, cara. Seu vizinho tá passando fome aí. Você vai comer um pratão de comida e vai largar o cara na seca? Cara, que humanidade é essa sua, né? Vem essas coisas pra gente agora, né? Então é isso. Tudo bem aí, pessoal? Tá bem claro aí em relação à nossa relação dos espíritos? Então, gente, não tem, né, como esconder pensamento, né? Então, pensamento é vida, tudo que a gente pensa é o que vai se formatar em nossa volta. A gente atrai aqueles espíritos de acordo com o pensamento que a gente tem, né? Então, é para a gente ir refletindo, né? No que nos move, do que nos aquece o coração. Na verdade, é uma viagem de autoconhecimento, né? Agora vocês vão pensar nisso tudo e voltar para dentro de si, né? Por que será que eu penso assim, né? O que me tira do sério? O que me leva a exasperar? Aí a gente vai entrando para dentro e tentando compreender, né? É uma viagem interior, né? Compreendendo a lei divina e ver, mas eu sou orgulhoso, eu sou isso, né? O que me faz pensar que eu sou melhor do que os outros? Aí vem. Esse é o nosso caminhar que a gente começou agora, então não se assustem, né? Vocês estão dando os primeiros passos aí, e à medida que vocês forem conhecendo a doutrina, isso vai se tornar cada vez mais claro, tá? E é tudo muito simples e muito fácil de ser entendido. Não tem nenhuma ciência muito pesada aí. Mas requer esforço para estudar. Tudo bem? Então, ótimo. A gente agradece aí que vocês possam ter aproveitado de alguma forma. E a semana que vem nós vamos falar de médiuns, de mediunidade com Jesus. Nós vamos fazer 2 roteiros num só. Tá? Então, quem é médium? Então, se vocês tiverem algum tipo de mediunidade, é legal que vocês podem dar algum exemplo para nós, né? E a gente vai também estudar o que é uma mediunidade guiada pelos preceitos do Cristo. Vocês vão escutar muito isso na doutrina, né? Mediunidade com Jesus. Então, tem 1 milhão de palestras, se vocês forem lá no YouTube e colocar mediunidade com Jesus, vai vir uma renca, né? Quem quiser já começar a escutar, já pode começar. Tudo bem? Então tá, gente, aí eu vou deixar para vocês meditarem e abrir a reunião da seguinte com as perguntas, tá? Agora o Francisco vai fazer a oração para a gente poder se tranquilizar um pouco.